Oitavo ano, vamos lá. Revisão para o simulado com resolução de algumas questões. Só que aqui nessa daqui eu não coloquei questão, eu achei melhor que eu desenhar esse diagrama, entendeu? E falar dos números reais, conjunto dos números reais, falar no geral, tá? Então vamos lá, ó. O conjunto aqui, ó, o N representa o conjunto dos números naturais. A letrinha Z dos números inteiros. O Q dos números racionais, tá? O I, irracionais. E o R representa o conjunto dos números reais, que são todos, tá? Lembrando que todos esses números, todos esses conjuntos pertencem ao conjunto dos números reais, ok? Então vamos lá. O conjunto dos números naturais são os números positivos. Por exemplo, o 1, o 2, o 3 e infinitamente. O conjunto dos números inteiros são os positivos e são os negativos. O 1, o 3, menos 2, menos 4, menos 5 e infinitamente. O conjunto dos números racionais, tá? São os naturais, tá? São os inteiros, que são os negativos, tá? São os números em forma de fração, por exemplo, assim, ó, 1 sobre 2, porque se eu pegar 1 e dividir por 2 vai dar 0,5. Então, por exemplo, os números decimais, que é 0,5, tá? E também a dízima periódica, que é 0, por exemplo, 8383, tá? Então, o conjunto dos números racionais são o natural, o inteiro, em forma de fração, os decimais e a dízima periódica. Lembrando que esse conjunto aqui, todos esses números pertencem ao conjunto dos números reais. Agora aqui, ó, o conjunto do número irracional. Os números irracionais são os números que não tem raiz quadrada exata. Por exemplo, raiz de 2. Tem raiz quadrada exata? Não, tem uma raiz quadrada aproximada, tá? Outro número, o valor de π, que é 3,14. Ele também é um número que irracional. Esse conjunto aqui, ó, ele é isolado, ele é excluído, tá? O conjunto dos números irracionais, ele só pertence ao conjunto dos números reais, tá? Então vamos lá de novo, ó. Conjunto dos números naturais são os números positivos. Conjunto dos números inteiros são os positivos e os negativos. Conjunto dos números racionais são os positivos, os negativos, em forma de fração, decimal e as dízima periódica. E o conjunto do número irracional, ele é excluído, ele é só, tá? Então, os números, ele só pertence ao conjunto dos números reais. Esse daqui, ó, todos pertencem ao conjunto dos números reais, tá? Então, para vocês lembrar, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, no simulado, menos 5 pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence. Agora, se eu perguntar para vocês, por exemplo, o 3 pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence. Ele pertence ao conjunto dos números naturais e também pertence ao conjunto dos números inteiros e pertence também ao conjunto dos números racionais. Então, muito cuidado para não confundir, ok?